É isso aí, gente. Estamos de volta mais uma vez. Grande prazer de receber o nosso amigo deputado federal Hugo Leal. Está aqui comigo, sempre prestando contas. Demorou dessa vez, deputado, mas eu acho que é porque Brasília está meio agitada, né? A coisa está meio complicada lá, né, deputado? É, isso mesmo, Anderson. Realmente a situação em Brasília, como não poderia ser diferente, né? Primeiro, cumprimentar os nossos telespectadores, uma satisfação poder estar retornando aqui no programa, podendo fazer a nossa prestação de contas. Mas nesses 3 primeiros meses, realmente foram meses bem complexos, né? Bem difíceis, porque são o que na geografia a gente aprendeu a falar, acomodação de camadas, acomodação das camadas. Então, é normal. A gente já esperava, né, deputado? A gente esperava porque é um novo modelo de governo, né? Um novo pensamento de governo. A gente esperava que fosse ter aí um ou outro enfrentamento, uma ou outra discórdia, né? Mas essa relação com o legislativo começou meio conturbada, né, deputado? Começou, veja bem, as pessoas estavam dando opiniões, falando, muita fala, né? E às vezes nós temos que ser um pouco mais práticos, porque nós temos a população quer resultados do nosso trabalho. Mas é natural, um novo governo, foi uma eleição também bastante atípica, né? Tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. Nós tivemos lá uma renovação tanto no Senado quanto na Câmara de mais de 50%. Isso tudo é significativo, o ambiente é novo para esses que estão chegando, o ambiente é novo para o presidente da República, para o Jair Bolsonaro. Apesar de ter 28 anos no parlamento, ele assume uma função, né, um cargo de maior alta relevância no país, e essas questões naturais. As pessoas falam, mas no início não estava assim. Claro, no início a Câmara não estava funcionando, em janeiro, primeiro mês não teve funcionamento. Ela só voltou em fevereiro, né? E aí depois... Ele defende uma lógica, né? É bom que o nosso telespectador entenda, quando as pessoas falam, Bolsonaro, o Bolsonaro, eu falei assim, o Bolsonaro está sendo Bolsonaro. Sim. Ele foi durante 28 anos, ele tem esse perfil como parlamentar, ele sempre teve uma postura muito independente, ele sempre manifestou dessa linha, mas agora ele é o presidente da República. Sim, ele é o presidente da República, mas vem com a formação do que ele já tem. A formação continua sendo Bolsonaro. Né? Não houve um clique, né? Um passo de mágica, ele vai se transformar no faldoso Bill Gates. Não vai continuar sendo dentro da linha dele, e agora vamos à linha das acomodações. E ele tem uma lógica, que eu acho que é uma defesa, eu falei isso para os meus colegas, tanto para os que estão no primeiro mandato, quanto os mais antigos, que eu falo que a lógica dele é a lógica constitucional. O que é a lógica constitucional? Né? A lógica constitucional é o seguinte, harmonia e independência para os poderes. Autonomia, harmonia e independência. Então, o legislativo vai funcionar na agenda do legislativo. Ele sempre teve resistência, e eu acho que isso é a principal inovação, de ter a base do governo, fazer uma base do governo. O que é uma base do governo? Né? E como é que você constrói essa base do governo? Ele entende que matérias são importantes e que o parlamento tem que discutir. Se ele achar que é importante, o parlamento discute e vota. Então, eu vejo, né? Claro que isso vai para um processo de amadurecimento, são inovações. Eu entendo que o que sempre nós desejamos, sempre falamos, a sociedade prega, as pessoas falam, é a independência dos poderes. O governo ter a sua linha de trabalho, o governo trabalhar com os propósitos, né, de crescimento do país, é o que todos nós queremos. Então, vamos achar as agendas que são comuns? Vamos, então pronto. Eu acho que essa lógica respeita a hierarquia, respeita também essa questão do equilíbrio dos poderes, e funciona. É que as pessoas de repente estão acostumadas com uma outra linha. A linha de trabalho tinha sido uma outra. Exatamente, que domínio não tem que ter a base, tem que ter a base que as pessoas... Ele tem lá pessoas que trabalharam com ele, o próprio partido do presidente tem 56 deputados, outros deputados também que chegaram, não no PSL, mas em outros partidos também, que se identificam. Mas lá, eu vivi, né, no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, a base da presidente Dilma era 170 deputados. Então, nem tinha base, por isso deu os resultados que deram, mas são perfis diferentes, momentos diferentes, e a eleição dele rompe uma barreira que eu acho que é importante. Nós temos que começar a observar isso e
colocar em prática efetivamente o que ele tem falado, que é essa independência. Então, dá autonomia para a Câmara, para o Legislativo pensar, raciocinar, discutir e chamar a responsabilidade. É o que ele mais tem feito, é chamar a responsabilidade. Então, será esse momento, que eu chamei de acomodação das camadas, vai continuar nessa adequação, mas o que precisa falar é falar menos. Os dois estão falando muito, né? Ele falou, o Rodrigo falou, o ministro falou, fala menos. Vamos para as decisões, né? Atuação dele, atuação do parlamento, porque no parlamento você discute, você debate, você faz ali, que é natural do parlamento, mas tem que votar. Chega uma hora que tem que votar, coloca a matéria. Se a matéria tiver consonância com a sociedade, será aprovada. Se tiver muitas dificuldades, será aí sim dentro do respeito. Então, é assim que funciona. E que o interesse público guia exatamente as votações, né? Que eu acho que isso aqui importa de verdade. Agora, por falar em atuação, né, por falar em fazer, que é o que a gente se interessa mesmo, o deputado federal Hugo Leal, no ano passado, demandou para a gente aqui algumas importantes verbas, né? A gente teve a oportunidade de falar. E agora, para 2019, o Marcelo estava me mostrando ali, tem muita coisa bacana, bons números, segurança, saúde, enfim. Turismo, né, que é uma área que o deputado sempre prezou muito, né, para que se desenvolvesse. E a gente vai ter, né, graças a Deus, um apoio de emendas parlamentares, né, de emendas que vão, de fato, né, modificar a nossa história aqui. E já estão modificando, na verdade, né, alguns projetos do ano passado já surtiram efeito, já deram um desafogo para a administração municipal, né, deputado? Especialmente na área da saúde. O ano passado, a aplicação em 2018 foram 1.200.000 na área de saúde. Só na área de saúde. Eu digo que é dinheiro, aplicação direta, injeção na veia. E esse ano tem previsão também, nós indicamos emendas para a área de saúde também, algo em torno de 500 mil na atenção básica, né, para atenção dos postos, equipamentos, e também na atenção especializada, que a gente chama MAC, né, média e alta complexidade, que pode ser usada na UPA, pode ser utilizada. Estão fazendo a programação e apresentando o relatório de serviço. E esse compromisso que eu fiz também com a área de segurança pública aqui do município, a Guarda Municipal especificamente, e a Secretaria Municipal de Segurança, que é um recurso para o sistema de monitoramento das câmeras, né, aqui no centro e em outras regiões, está sendo definida também, e 500 mil para equipamento para a Guarda Municipal. Né? A Guarda Municipal, ou seja, equipar a nossa Guarda exatamente, Municipal. A Guarda Municipal precisava de um investimento, eles demandaram. E nós Nessa área específica, deputado, a gente teve aqui alguns projetos iniciados, né, inclusive sob o comando aí do atual comandante, né, do Coronel Marco Aurélio. Sim. A gente percebeu que realmente algumas ações foram bastante exemplares, né? O vídeo monitoramento, então, esse tem sido sensacional. Inclusive, o coronel tem viajado para mostrar isso como case de sucesso e tudo mais. O senhor, como especialista também da área de segurança, conhece bem a área. É esse o caminho mesmo. A gente tem que usar as inovações tecnológicas, a gente tem que usar a inteligência para poder se cercar mesmo, né? Eu não sou tão especialista, mas eu sou uma pessoa que tem atuação há 10 anos na Comissão de Segurança Pública. Eu digo que eu não represento nenhuma corporação, nem Polícia Militar, nem Polícia Civil, nem Polícia Federal, nem Polícia Rodoviária, sou amigo de todos, mas eu represento a sociedade. Meu papel lá como advogado e como sociedade, eu sempre tenho esse olhar. E está bem, já sacramentado, que segurança pública é um tripé de informação, inteligência e tecnologia. Não tem jeito. Mas o fator humano. Claro, o fator humano vai estar interligado entre esses três. Quanto mais você investir em informação, em inteligência, em tecnologia, menos confrontos você vai ter. E quanto menor o número de confrontos, menos exposição terá o policial e também menos exposição terá a população que pode estar em torno. Então, é isso. Por que o investimento nesse sistema de monitoramento? Quantos crimes foram evitados e quantos crimes foram resolvidos, solucionados por causa de monitoramento? É verdade. Isso é um assunto que já está resolvendo, isso é um assunto que está se incorporando. A tecnologia tem que ser utilizada em favor exatamente da segurança pública lato sensu. E por que Teresópolis é um caso de sucesso na segurança pública? Não só pela questão do Coronel Marco Aurélio, mas por outros fatores que são muito presentes aqui. O que funciona? Conselho Municipal de Segurança Pública. Exatamente.
Funciona. Eu estive lá recentemente para prestar contas, para falar também desses investimentos que nós fizemos. Funciona. Funciona porque lá está o comando da PM, está a delegacia policial, está a Polícia Rodoviária Federal, estão os agentes públicos, também municipal, estava lá o secretário de Segurança, o da Luz, e essas discussões são permeadas para toda a sociedade, para todos os representantes de bairro, comunidades. Quando tem um problema, esses problemas são compartilhados. Eu participo do grupo do Conselho de Segurança, então, e a gente fica sabendo, tem as informações ali de imediato, e inclusive para fazer as reclamações, para fazer as colocações, obviamente até para as sugestões. Isso é segurança pública. Por que isso é segurança pública? Com a participação da sociedade. Integração, de verdade. Essa integração, essa informação, essa comunicação, porque o crime cresce, o ilícito, o marginal, ele cresce exatamente como diz a palavra, à margem da lei. Ele cresce na marginal, desinformação. da desinformação e no receio das pessoas. Verdade. Porque quando você vê algo de ilegal, quando você vê algo que às vezes pode até não me incomodar, mas você está vendo que aquilo é ilícito, você não quer conviver com aquilo. 90% da sociedade não deseja, em hipótese nenhuma, conviver com nenhum tipo de ilícito, né? Quando você vê, e às vezes de forma ostensiva. Então, quando tem essas informações, quando essas informações vão sendo partilhadas e compartilhadas, dá para se fazer uma atuação de inteligência e com informação. Pronto, aí você pode atuar tendo a tecnologia ao seu lado, com vários aparelhos, e evita, que eu repito, confronto. Polícia Militar, não foi feita por confronto. Há necessidade? Quando houver necessidade, o último recurso tem que ser o confronto. É a questão conflito. Extrema, né? Exatamente. O que a gente tem que pregar é evitar isso. Por que aqui ocorre isso? Nós estávamos conversando também com a Major Renata, ela falando sobre isso, ela até fez uma demanda sobre a questão dos furtos. Tem acontecido muitos furtos aqui no município. Furtos em veículos. Acaba lá, quebra a janela. Pega tudo. Primeiro, ela fez um apontamento que eu achei bem interessante, dizendo o seguinte: primeiro que você não tem que deixar nada de valor dentro do veículo. Né? Tudo bem, parte dos princípios, mas não é bom porque se chama a atenção de qualquer, às vezes de um marginalzinho, de um é a oportunidade. É a oportunidade, fala, exatamente. Né? Deixou a oportunidade. E segundo, que diz o seguinte, que ela faz as operações, inclusive conseguiu desbaratar uma quadrilha até de que estava roubando veículos aqui, outras que pegaram 2, 3, mas vai para a delegacia, faz tempo circunstanciado, no outro dia ele sai. Então, é necessário fazer um aprimoramento? Então, onde é que a legislação precisa aprimorar, aproveitar a discussão tão falado e propagado pacote do Moro, e a gente começar a fazer essa sintonia fina, até para poder ter uma punição efetiva. Porque senão é o estímulo. Ele vai lá, assina o termo circunstanciado, o policial ainda fica fazendo a ocorrência, ele já foi embora. Isso realmente é uma coisa que agride aos olhos da sociedade. E o legislador tem que estar atento a isso, né, Com deputado? certeza. Porque ele precisa... A lei, gente, ela avança no tempo também, né? Ela precisa se adequar. Mas experiência da onde? Conselho Municipal de Segurança. É verdade. A segurança é muito mais importante no município do que no Estado. Sem dúvida nenhuma. Se você tiver essa integração, se você tiver esse nível de informações, pronto, passa a confiança. Então, ali, quando está a Polícia Militar, a Polícia Civil, não são só policiais, são pessoas. E você passa a ter contato, passa a entender, passa a ter ali o WhatsApp, não para pedir favor, pelo contrário, mas para colocar exatamente essas informações. Num momento como esse, como surge uma demanda como essa, saber chegar onde precisa chegar. Né? Esse é o case de sucesso. Quando houve a intervenção, você me lembra, a gente veio aqui, fiz uma entrevista aqui com você, eu disse isso ao secretário de Segurança, na época o general Richard, e disse também ao general Braga Neto. Não precisa ir fora, não precisa ir nem fora do país e nem aqui fora do Estado. Vá visitar Teresópolis. Teresópolis tem um caso de sucesso na questão da segurança pública por causa dessa integração. Você temos aqui a nossa vizinha Petrópolis também, que acaba disputando com Teresópolis, quem tem o menor índice. Uma disputa saudável. Mas eu falo, graças a Deus, uma disputa, mas porque tem a mesma lógica. Apesar de ter maior número de habitantes, tem a mesma lógica desse compartilhamento das informações. E uma característica das populações participarem desses mecanismos. Né? Funciona assim, por isso que funciona. Segurança pública não é um problema de polícia, é um problema de cidadania, de sociedade, é um problema de todos. Aliás, na Constituição está escrito, segurança pública é um direito de todos e um dever do Estado, mas todos
dever e compromisso também. Compromisso da população também tem que participar. Exatamente. Isso é verdade, né? Agora, para a gente falar um pouco da área de saúde, né, mudando um pouco, a gente teve recentemente, com a chegada, né, do ministro Mandetta, aliás, ministro que tem relação com Teresópolis, estudou aqui boa parte, né, da vida dele estudantil, acadêmica, esteve aqui, né, a gente já compartilhou essa história, mas o Mandetta entrou com uma proposta muito interessante, que é a criação da Secretaria Nacional de Atenção Básica. Isso, né, exatamente. Que é exatamente o que a gente vem brigando há tanto tempo, né, fortalecer a atenção básica, fortalecer esse primeiro atendimento, para evitar que os hospitais, as unidades de atendimento fiquem sobrecarregadas. O senhor vê com bons olhos essa criação? Muito. O primeiro que o Mandetta foi colega meu lá na Câmara, eu gosto muito dele, tem uma relação maravilhosa, e ele tem um carinho muito especial pelo Estado do Rio e por Teresópolis. Exatamente, ele já falou isso, ainda brinquei e falou, olha, você tem que me tratar bem, porque senão eu vou começar a falar mal de você lá em Teresópolis. Então, tirando brincadeiras à parte, ele vem com uma proposta muito bem definida. Verdade. Porque hoje existe no Ministério a Secretaria de Atenção à Saúde. Atenção à saúde abrange... É uma coisa muito geral, né? Não, exatamente, defina. Até porque quando nós colocamos os recursos, nós temos lá o PAB, né, que a gente... PAB é atenção básica, prestação de atenção básica, e o MAC. O MAC, né? é média e alta complexidade. Se já tem essa divisão, inclusive de recursos, por que não separar e deixar a área de especializações nessas duas áreas? Eu acho que o estímulo é positivo, a prática é positiva e com certeza dará resultado. Facilita bastante, né? E isso integra também, porque uma coisa é você discutir, porque os municípios também têm, quer dizer, qual é o dever dos municípios? É a atenção básica. Colocar o máximo possível a ampliação da rede de atenção básica para evitar exatamente, como você falou, filas de hospitais. Como não dá conta, né, acaba... Os hospitais acabam abraçando essas questões. Abraçando porque é o seguinte... A pessoa vai direto no hospital, vai direto na UPA. O cara está com uma dor de cabeça, vai para o hospital, claro. Onde ele vai ver onde uma fila, onde é que tem um atendimento. Vai para a UPA. Vai. Então, quanto melhor for a sua atenção básica, menos problemas você vai trazer e você qualifica, né, o que a gente chama de regulação para o momento que a pessoa está numa hora aguda. Verdade. Porque, às vezes, acontecem várias ocorrências, por exemplo, de cardiologia ou de um aneurisma, alguma coisa desse sentido. Se acontece 2, 3, 4, já fica difícil até de você encontrar a vaga. Então, outro segmento que ele tem insistido, tem falado, é chamado regulação. Regulação com relação aos hospitais públicos e também os hospitais privados que têm leitos do SUS. Destinados ao SUS. Exatamente. Vamos saber a fotografia real. Exatamente. Porque às vezes o hospital fala que tem, só tem 50 leitos, você vai lá ver, tem 80 leitos. E esses 30 aqui? Não, isso aqui é para uma emergência. Sim, ele faz isso, a regulação própria. Isso é um desastre para o sistema, porque ele vai selecionando quem ele quer levar naqueles 30 leitos dele ali. Ele faz uma regulação própria. Então, uma regulação própria é o fim do sistema de regulação. Vai entrar, né, você vai ver que em breve vai começar a dar um zoom, porque os hospitais federais ele já determinou que é uma regulação dentro do Estado e município. Todos os hospitais. Aqui no Estado do Rio, ele fez uma reunião, né, com os hospitais federais e viu que a coisa realmente vai ter que mudar, não tem jeito, né, deputado? Perfeito. Porque a situação do jeito que está é complicada mesmo e a gente percebe, porque senão a gente entra naquela história. Precisa da vaga. Não tem. Mas como não tem, né? Ainda mais cidades como Teresópolis, Petrópolis, né? Todo mundo conhece um enfermeiro, todo mundo conhece o chefe do centro cirúrgico, todo mundo sabe que tem vaga, né? E aí fica essa situação às vezes ruim. A pessoa resolve por relação pessoal. Isso é a pior coisa. Porque aí você arrebenta o sistema regulatório. O sistema regulatório ele tem uma fila. Exatamente. Claro. Tem fila e tem prioridades. Claro. Eles podem colocar no sistema, no alerta vermelho, no amarelo. Pode ser uma cirurgia eletiva, né, que pode esperar um mês, 5 meses, que seja uma cirurgia eletiva, mas pode ser uma ação, tem que ser imediata para salvar vidas. Então, eles mesmos na regulação têm isso. E, obviamente, não vai impedir do médico, do secretário de saúde, intervir, falar, olha, esse caso aqui, esse caso assim, mas a regulação tem que funcionar. Se a regulação não funciona, aí, ou seja, você fica com a deficiência maior, ou seja, comprometida o sistema, a alta complexidade, totalmente sem saber, quer dizer, navegando no escuro. Ele emperra, na verdade, por conta disso, né? E acabam os hospitais com esses problemas todos. Bom, deputado, se deixar, a gente vai embora, né? Vamos falar, poderia falar. Porque tem assunto pra caramba, inclusive eu queria fechar
com essa questão, né, das audiências públicas que estão fazendo, né? O senhor acompanha de perto. Eu tive uma oportunidade, inclusive, de estar em uma dessas reuniões relacionadas ao processo de concessão das estradas aqui. O deputado tem um histórico de luta pela população, né, em respeito a esses contratos. E a gente está chegando ao fim do contrato aqui da nossa CRT. Exatamente. E está tendo um monte de audiência. Eu queria que você falasse um pouco, explicasse um pouco como é que está essa situação, deputado. Eu entendo que essas audiências, parece que ocorreu até uma agora na Câmara, Sim, são salutares, são boas. Não vão ter muito impacto, mas são para colher as informações da população, para ouvir. O que eu me comprometi, e isso eu vou fazer esse desenho, é porque, como a previsão do processo licitatório para 2020, a concessão encerra em 2021, mas eles vão fazer o processo licitatório em 2020, o ano que vem. Para já chegar em 2021 já com tudo determinado. E eles são obrigados, têm obrigação de fazer audiências públicas. Claro. Eles podem fazer, a NTT, se quiser, faz uma audiência pública lá em Brasília, 2, 3, e ninguém vai conseguir acessar. Então, o meu compromisso, é ver se ainda dentro desse primeiro semestre, nós façamos uma audiência pública aqui em Teresópolis para poder fazer a discussão desse trecho aqui, especialmente, porque são muitas demandas e nós precisamos adequar essas demandas. Então, esse é o meu compromisso. Aí sim, essas outras que já estão acontecendo vão colhendo informações para quando a gente tiver uma audiência oficial já entregar. E aí vem a NTT, aí vem os órgãos. Exatamente. Né? A NTT e o Ministério da Infraestrutura e a gente chama o PPI, que é o Programa de Investimento, o Programa de Investimentos das parcerias público-privadas e os investimentos, ele também já disponibilizou, está participando. E foi bom que, depois de vários embates com concessionárias, aí, a relação ficou muito positiva também com o Tribunal de Contas da União. Bacana. Então, o Tribunal de Contas tem acompanhado, tem monitorado, tem discutido. Às vezes eles reclamam, o tribunal interfere muito. É porque o tribunal tem um cuidado mais, né, especial, porque isso vai acabar sobrando para ele. Eu, mesmo particularmente, eu tenho 11 representações no Tribunal de Contas da União com relação às concessionárias. Então o tribunal tem que acompanhar mesmo, né? Senão eu fico cobrando ali para e passo. Então, a proposta é que ainda, né, nesses meses aí, até o primeiro semestre, até junho, nós possamos realizar pelo menos uma audiência pública com a NTT, em caráter oficial, para servir já de base para o processo licitatório daqui da nossa BR aqui, 116, né, que é Rio Além Paraíba, né, passa aqui. E que, na realidade, vai ser estendida em todo o arco metropolitano. Vai até Itaguaí, de Itaguaí a Além Paraíba. Vai ser bom, porque com esse recurso, o trabalho é esse, o desejo é esse, mais uma praça, 2 praças lá naquela região do arco, reduz o pedágio aqui, que já é um grande avanço. E leva segurança para o arco também, né? Com certeza, com certeza. Agora passar lá é um negócio complicado. Fica sabendo de quem é, começa alguém cuidar daquilo ali, que por enquanto está abandonado. Né? E é tão bom para quem precisa ir para a região. E uma outra notícia também, que eu sei que aqui a TV, nós temos muitos telespectadores que são de Magé, que são de Guapimirim. Verdade. E o outro compromisso é acabar ainda esse ano, aquela BR que sai de Magé, que vai até Itaboraí, ali chama Maria Guilhermina, aquela estrada, é BR, eu acho que é 495, 493, eu não me recordo aqui. É uma obra que já está lá 5, 6 anos. Quem passa, né, indo para Niterói, né, vê aquela... Está horrível, horrível. Eu falei o seguinte, eu falei para o general, que é o diretor-geral do DENIT, eu falei assim, general, eu vou dizer uma coisa para o senhor, cada morte que acontecer lá, cada acidente vai cair na sua conta. E não vai ser mais conta de indenização, não vai ser para responsabilidade criminal. Responsabilidade criminal, porque realmente a situação lá está além do razoável. Exatamente. Deputado, mais uma vez, obrigado pela participação, sempre um grande prazer te receber aqui. Os nossos papos são sempre muito longos mesmo, a gente fica falando muita coisa, mas... É porque tem assunto. O cara trabalha, gente, vou fazer o quê, né? Vai fazer o quê? Chega aqui e tem muita coisa para falar, muita prestação de contas. Mas lembrando sempre, o deputado federal sempre nos atende, né, nesses nossos pedidos para que ele venha, faça uma prestação de contas. A gente gosta sempre dessa gentileza que o deputado sempre gosta. E para você, telespectador, é claro, é sempre bom saber que a gente tem uma representação bacana lá em Brasília. Deputado, obrigado pela participação mais uma vez. Boa sorte lá, que os ânimos se acalmem finalmente em Brasília. E a gente possa ver o horizonte, que é um futuro melhor para o nosso país. Sem dúvida nenhuma. Obrigado.
A gente vai para o intervalo comercial bem rápido, tá? E daqui a pouco o nosso último bloco de hoje para finalizar o nosso trabalho. Já já a gente está de volta.